dos palabras para que les pueda explicar lo que yo entiendo de un proyecto que usa teoría de información y redes neurales. Entonces, yo de toda esa parte entiendo muy poco. Lo que sí entiendo es que este proyecto puede ser un proyecto que muestre la capacidad de la USP para diseñar soluciones globales o para pensar soluciones globales para problemas de hoy como el de Gaza o Ucrania o Venezuela, que está en la región. Entonces, esos problemas no tienen un field de análisis para entenderlos, y quizás yo les explico un poco por qué pasa eso. Y la propuesta de Néstor Catilla es usar la teoría de información y la capacidad de analizar problemas complejos a través de redes neurales y dedicarla a estudiar problemas de orden global, del orden global, empezando por el problema del genocidio. Ese es nuestro plan piloto de genocidio. Yo les quiero explicar por qué eso es tan innovador en términos de método. Yo fui fiscal de la Corte Penal Internacional entre el 2003 y el 2012. Una corte que sí es como Nuremberg para juzgar crímenes internacionales. Esta corte hoy ha procesado penalmente al presidente Putin por crímenes de guerra en Ucrania y al primer ministro Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza, que no están arrestados. Uno diría, bueno, pero esa corte existe, toma decisiones y sin embargo no se implementan. ¿Qué pasa? Eso es cierto. Los presidentes Putin, primer ministro Netanyahu, tienen constraints, están limitados. No pueden venir a Brasil, no pueden viajar a Sudáfrica, no pueden ir a Europa, porque si fueran a esos países los arrestarían. Pero pueden viajar a países que no son miembros. Y sobre todo Estados Unidos no quiere la existencia de esa corte. Y eso creo que es el tema que por ahí en 2 minutos les puedo explicar por qué Estados Unidos, que es una democracia, y usa la justicia dentro de Estados Unidos, a nivel internacional se opone a la justicia y considera que la justicia... Es más, un amigo mío que era el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de Stanford, Steven Krasner, muy conocido, tuvimos una discusión, una vez me dice, Luis, no entiendo lo que decís porque la ley no es parte de mi disciplina. Relaciones internacionales se ocupa del poder, no de la ley. Entonces, no entiendo lo que tú dices. Yo le dije, mira, Steven, ustedes están perdiendo de vista que la ley crea poder. Cuando 105 estados, 120 estados me dan a mí el cargo de fiscal, me dan la autoridad de procesar a los jefes de Estado, a 120 jefes de Estado. Imagínate el poder que esa ley crea. Impresionante. Si no entiendes ley en el siglo XXI, no entiendes poder. Tienes un problema. Y él me dijo, no, Luis, tú tienes un problema. La ley no es parte de nuestra disciplina. Punto. Este hombre tiene escrito, la ley internacional es contraproducente, debe ignorarse. Lo tiene escrito y es como súper autoridad mundial. Entonces, esto es para que entiendan cómo relaciones internacionales y ley internacional son dos disciplinas que supuestamente se ocupan del mismo campo, pero que no pueden hablar entre sí. Y eso es lo que justamente creo que la propuesta de Néstor Catilla es revolucionaria en términos de método, porque Néstor propone hacer modelos que permitan comparar resultados e integrar. Esos modelos van a integrar ley y poder. Y se verá qué pasa. Entonces, en ese sentido, el método que propone Néstor
es único, y si funcionara, la OSP podría tener un proyecto, tiene un proyecto que puede transformar las relaciones internacionales. Antes de terminar, quiero explicar por qué Estados Unidos se opone a la ley. Hasta el año 1945, Estados Unidos no quería meterse en ningún problema internacional. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se concluyó en Estados Unidos que por 2 veces Estados Unidos había estado obligado a ir a una guerra y que no estaban preparados para esa guerra. Desde ese momento se crea la industria de la defensa, se producen mucho más armas y se crea un concepto distinto. El ejército de Estados Unidos, hasta ese momento, como el de Brasil, estaba basado en el Estado Nacional, dentro de las fronteras del país. A partir de 1945, la planificación militar norteamericana es que el ejército americano está en todo el mundo, estableciendo las condiciones de seguridad que Washington considera necesarias. Y como tiene ejército en todo el mundo, no quieren una corte penal mundial que supervise lo que están haciendo. Y por eso ellos no integran la idea de la ley con la idea de su modelo militar. Y eso hace que hoy, entonces, ellos usan la ley contra los enemigos. El Senado americano apoyaba mucho a la Corte Penal Internacional en el caso de Putin. Pero claro, en visiones geopolíticas, Israel es un aliado americano y no quieren que la Corte Penal Internacional juzgue a Netanyahu. Entonces, el mismo Senado que apoyaba a la Corte en el caso de Putin, se opone ferozmente a la Corte Penal Internacional. Y de hecho, Biden decía, hay que aplicar la ley, pero lo protegía a Netanyahu, que no se aplicara la ley contra Netanyahu. Hay que aplicar la ley, pero no contra mis amigos. Trump es distinto, Trump no cree en la ley. Entonces, Trump lo que ha hecho es sancionar a los jueces y a los fiscales y a los jueces de la Corte Penal Internacional, los ha sancionado. Y les quitó la posibilidad de tener fondo, como si fueran traficantes de drogas. Entonces, ese es el mundo en que vivimos. Un mundo donde Estados Unidos, como tiene esa visión de que su seguridad depende de que establezca armas en todo el mundo, no puede estudiar otro paradigma. Y los que hacen ley no estudian poder, entonces no estudian ese paradigma. Y nadie analiza los hechos en forma conjunta. Entonces, esa es la propuesta de método que propone Néstor, que es, usemos un modelo que integre la información de poder, de guerra, de ley y los hechos. Y veamos cómo son los modelos que surgen de ahí, a ver si nos sirven para entender. La propuesta es, modelicemos para ver si entendemos mejor lo que está ocurriendo. Y quizás la modelización permita discutir formas nuevas de intervención. ¿Está bien? Néstor, yo creo que la hora que ahora Néstor va a explicar, esta es una introducción al proyecto, Néstor va a explicar el proyecto en sí mismo. Oi, boa tarde a todos. Eu queria primeiro dar parabéns à Pró-Reitoria em nome do professor Paulo Nussensweig, porque eu notei que a partir da sua iniciativa várias coisas puderam ocorrer na universidade. A universidade é feita aos moldes do que era uma universidade de pesquisa em 1800, separada em institutos, e às vezes esses institutos não conversam. Então, eu acho que eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz Moreno Ocampo via a Pró-Reitoria, e isso faz com que métodos matemáticos que eu desenvolvi para estudar certo tipo de fenômeno possam ser usados de maneira profissional em áreas que eu não tenho condições de ser profissional e sou amador. Então,
o que eu trabalho... Para apoyar lo que tú has dicho, justamente, yo estuve en Stanford University, Harvard University 6 años, 2 en Yale University. Nunca pudimos hacer trabajo interdisciplinario. Y por eso cuando Paulo me invitó, a mí me sorprendió que en mi primera reunión estaba Néstor, había un profesor de economía, una profesora de historia, una profesora de química, un profesor de inteligencia artificial, y de ser normal a ellos hablar entre ellos. Eso no lo había visto yo en ninguna universidad del mundo. Así que justamente me parece que lo que dice Néstor es muy importante señalar. Paulo propone innovación y propone interdisciplina, de una forma que yo no la he visto en ninguna parte del mundo. Y creo que el tema que Néstor logró presentar genera una oportunidad de que esta forma, este método de trabajo se transforme en un paradigma mundial a seguir, porque esto no lo hace nadie. Então, para começar, eu quero dizer qual que é o objetivo nosso. Entender, modelar, propor políticas para questões onde pode ocorrer o risco de genocídio. Absolutamente além da nossa capacidade, mas vamos ver o que nós podemos fazer. Então, no dia mais ambicioso da minha vida, eu sei que não vou conseguir, mas é divertido. Não o genocídio em si, mas modelar, né? Aqui. Então, nós queremos... A ideia é usar métodos da física junto com métodos de ciência de computação para modelar fenômenos coletivos em sistemas que têm muitas unidades e podem representar modelos cada vez mais sofisticados de interações sociais ou de interações entre nações. Tá? Então, é isso que eu tenho estudado, mas agora estou aplicando, junto com o Luiz e com um grupo bastante grande de pessoas, tá? Para estudar esses sistemas complexos. As tentativas em sociologia, no século XIX, de estudar usando métodos da física para sociedades, falharam pelo simples motivo que a física não estava preparada para estudar sistemas complexos naquela época. A física estudava coisas muito simples no século XIX e os físicos pegaram os problemas mais fáceis para estudar. Os sociólogos estudam problemas muito mais difíceis. Então, a física conseguiu desenvolver a aplicação matemática muito antes, porque os problemas eram simples. Mas nós fomos adquirindo experiência para atacar problemas mais complexos. Tá? Esse tipo de problema é altamente interdisciplinar. Tá? E nós tivemos, através da cátedra que o Luiz ocupa, a possibilidade de contar com a experiência de alguém que nunca antes, nenhum ser humano teve essa posição de poder... deixa eu explicar uma coisa. Tem a Corte de Haia, tem a Corte de Justiça e tem a Corte Criminal. A Corte de Justiça pode julgar nações, a criminal, se vocês quiserem, vocês perguntam para ele, podem julgar pessoas. E isso trouxe uma nova possibilidade de julgar pessoas individuais e não países. Sem condenar um país, você pode falar de Netanyahu sem falar de Israel, né? Então, tem uma experiência internacional e a USP foi capaz de aproveitar essa oportunidade. Então, o que nós queremos fazer é modelar aspectos de sistemas sociais usando métodos da física e aplicados a sistemas em que os agentes, as unidades, são redes neurais. Tá? São modelos de linguagem que processam informação que podem opinar sobre questões. Tá certo? Então, para alguns de vocês é trivial o que eu vou dizer, para outros é novidade. As redes neurais são a base,
são os modelos matemáticos que são a base desses modelos de linguagem que vocês estão acostumados a ver agora. ChatGPT, DeepSeek, Claude, etc. Tá? E, só para dizer, eu tenho estudado redes neurais, tanto como aplicação em sistemas biológicos, como redes neurais artificiais, de um ponto de vista matemático já há várias décadas. Tá? E, nos últimos anos, eu tenho estudado o comportamento de grupos de redes neurais que interatuam, tá? Trocando informação, e nesse caso é informação simples, do tipo sim e não, para perguntas. Então, é possível agora fazer matemática sobre questões que estão sendo debatidas por agentes. Tá? Esses agentes não procuram a verdade. A verdade, se esses agentes fossem médicos e diferentes treinamentos, nós procuramos a verdade sobre qual é o melhor tratamento para um paciente e todos eles discutem para chegar a um acordo. Quando nós modelamos um sistema em que há diferentes países, não existe uma verdade, existe simplesmente diferentes posições e nós não queremos descobrir essa verdade porque ela não existe. Tá bom. Então, o programa, o que nós temos feito nesses últimos ano e meio, é identificar um conflito. Um exemplo em que o Luiz tem muita experiência é o conflito entre Armênia e Azerbaijão. Tá bom? Problemas sérios há muitos anos. Dentro desse conflito, especialistas, ele em primeiro lugar, mas tem outros especialistas envolvidos, nos permitiram identificar quais são os atores. Então, vocês têm que imaginar que para cada ator, nós vamos treinar um modelo de linguagem que haja de acordo com a maneira de responder perguntas desse país. Uma das coisas que as pessoas se queixam de inteligência artificial, eu não gosto de usar a palavra inteligência porque eu não sei definir, mas então é machine learning, aprendizagem de máquinas, etc. Aí sim, isso eu gosto, isso aí está bem definido. Inteligência artificial me deixa nervoso. Tá. Então, quais são esses atores? E esses atores vão ter um viés característico, né, para responder perguntas. Essas perguntas têm a ver com os fatores estratégicos que definem esse problema. Então, o terceiro ponto aqui é encontrar quais são os fatores estratégicos importantes nesse contexto do conflito, por exemplo, de Azerbaijão e Armênia. Aí nós temos um grupo de pessoas coletando, que inclui gente na Inglaterra, na Itália, na Armênia, aqui no Brasil, em vários lugares, coletando informação específica dos diferentes atores. Tá? Com essa informação específica, você monta um banco de dados, você faz um embedding da informação no banco de dados, de maneira que agora a informação é representada por vetores em espaços de alta dimensão e que podem ser manipulados matematicamente. Então, a construção do banco em si, ela pode ser usada para treinar redes neurais, modelos de linguagem, inteligências artificiais, mas ela também pode ser usada por estudiosos que estejam interessados em usar outras técnicas. Tá? Então, já em si, a construção desse banco é uma coisa extremamente interessante. A partir dessa informação e a partir da contribuição de especialistas, nós conseguimos dar números, tá? Números que caracterizem a importância de um certo fator estratégico para um dado ator. Tá? Então, essa é transformar informação em números de novo. Tá? Com essa atribuição de números, nós conseguimos definir parâmetros que se chamam em física de são medidas da interação entre os agentes. Esses são números que permitem modelar a interação entre eles. Qual que é a vantagem de que tenham a mesma resposta
ou a vantagem de ter respostas diferentes para uma dada questão. Tá? E, finalmente, a gente atribui um custo em unidades arbitrárias para que um agente tenha uma resposta específica para uma dada pergunta. Tá? E com isso, nós queremos encontrar, nesse modelo, os valores dos custos para os diferentes atores. Bom, uma vez que a gente tem um modelo desses, a gente pode agora mexer em certos valores dos fatores estratégicos e, com isso, ver quais são as mudanças nos custos. Então, a gente vai ver a sensibilidade a mudanças nos fatores estratégicos. Tá? Com isso, a gente pode gerar cenários para questões reais ou hipotéticas que sejam colocadas ao sistema. E veja, se esse fator estratégico mudar dessa maneira, qual que vai ser a vantagem para os Estados Unidos, para a Armênia, para o Azerbaijão, para Israel, para a Índia, etc. Né? E com isso nós vamos poder gerar sugestões de ações que sejam específicas. Né? Por exemplo, estivemos com o Luiz numa reunião agora, mês passado, na Academia de Ciências Sociais do Vaticano. A ideia é que o Papa, eu não sou religioso, tá? Mas tudo bem, acho que tem que explicar um pouco aqui. O Papa Leão XIV, ele tomou o nome de Leão porque ele é um admirador da obra do Leão XIII, que em 1891 publicou uma encíclica, De Rerum Novarum, para tentar colocar quais são as ações que a igreja teria que ter, as posições da igreja frente à Revolução Industrial do século XIX. Tá? E agora nós estamos frente a uma Revolução Industrial nova. Diferentes pessoas têm diferentes expectativas do que vai mudar, mas a igreja quer se posicionar de novo e o Papa está pensando em escrever uma encíclica De Rerum Novarum Digitalis. E a questão é, esse método aqui se propõe a, no caso específico do Papa, identificar quais ações seriam as mais eficazes para que ele possa induzir a base católica a ações políticas de uma maneira ou outra. Tá? Em vez de pedir paz em geral para tudo, não, vamos atacar algum problema. Eu não sei se ele vai fazer isso ou não, mas essa era a ideia que nós tínhamos. Não vai, provavelmente. Muito bem. Como exemplo, eu fui proibido de colocar equações, tá bom? Então, tenho dificuldade de falar sem equações. Mas aqui estão os atores, tá? Então, para cada ator aqui, o modelo de linguagem vai ser fine-tuned, né? Vai ser treinado um pouquinho para que responda com viés adequado para aparecer isso daqui, o país que ele representa. Notem que muita gente fala os problemas do viés em inteligência artificial. Não é um problema, é uma característica. Se você não sabe as características do sistema que você usa, vai ter problemas. Então, o viés de treinamento é uma característica que nós estamos usando aqui. Então, o agente treinado com informação emitida pelo governo da Armênia vai falar de maneira diferente que o agente treinado para falar como o governo de Azerbaijão. Eles têm um viés, e o viés vem da informação que você usa para treinar a máquina. Tá? Os fatores estratégicos estão aqui. Então, por exemplo, a relevância do petróleo e gás Azerbaijão, né? Compras de armas do Azerbaijão, compras de arma pela Armênia, harassing do Azerbaijão contra a Armênia ou vice-versa, as ações, aqui entra a lei,
As outras são de poder. Poder e economia. Entram as ações que a Azerbaijão ou que a Armênia possam entrar na Corte Internacional de Justiça, na Corte Internacional Criminal. Tá? São diferentes ações. Então, isso daí é quantificado e isso agora mistura o campo econômico, militar e da lei. Tá? Então, nós temos capacidade de colocar... E tem uma série de fatores estratégicos. Com esses fatores estratégicos, eu represento numa matriz em cores, porque assim você sabe, positivo é mais verde, vermelho é mais... Tá? Então, você tem você pode representar dessa maneira e... O Luiz me falou para colocar emojis que parece que é melhor em comunicação do que números. Então, com isso, nós fazemos uma matriz de interações entre os países. Também é possível, tá? Tem um método para fazer isso daí. E, com isso, isso aqui está inspirado em trabalho do Hopfield. Hopfield ganhou o Prêmio Nobel de Física do ano passado. Em particular, o Hopfield ganhou o Prêmio Nobel de Física porque ele mostrou modelos matemáticos que podiam implementar certo tipo de computação associada à memória associativa. Em vez de saber onde você guarda uma memória, a memória é distribuída em todo o sistema e se você fala um pouquinho, você lembra do resto. Então, são modelos de interação de neurônios, mas aqui não é uma interação de neurônios, e sim de redes neurais inteiras. Então, isso aqui serve para colocar no modelo de Hopfield. Notem, ultimamente, os sistemas complexos têm recebido vários prêmios. Em 21, Parisi ganhou o Prêmio Nobel de Física. Em 24, Hopfield ganhou o Prêmio Nobel de Física. O Hinton ganhou o Prêmio Nobel de Física também, em redes neurais. O Michel Talagrand ganhou a Medalha Bell de Matemática, que é uma das mais prestigiosas, por trabalhar com modelos nessa classe. Então, são métodos que estão ficando maduros e agora podem ser usados em outras, né? Com algumas modificações. Muito bem, então o sistema que nós estamos construindo começa com, lá em cima, os atores e os fatores estratégicos, o banco de dados, o treino das máquinas, e depois você cria um teatro de operações, onde as máquinas ficam interagindo entre elas. Elas ficam trocando informação, recebendo informação de questões e prompts de especialistas, e elas ficam conversando, e você olha e você vê diferentes possíveis cenários quando você muda os parâmetros do sistema. Além disso, uma parte que eu não vou falar é fazer o que se chama mecânica estatística para entender quais são as propriedades coletivas do sistema. Tá? Essa é uma parte também bastante nova, mas permite criar um mapa das diferentes condições coletivas de um processo desses. Por exemplo, regiões no mapa em que há conflito, regiões no mapa onde há coexistência pacífica, etc. Tá? Então, basicamente, esse é o sistema. Muito bem. Além disso, nós temos vários outros trabalhos indo em paralelo, usando a mesma tecnologia, porque às vezes você trabalha com um problema mais simples e com isso você consegue aprender o suficiente para atacar o problema mais difícil. Então, nós temos, o primeiro é a modelagem de genocídio, e uma coisa interessante que ocorreu, que nós podemos agora quantificar, por volta de 5 de agosto de 2025, houve uma intervenção dos Estados Unidos, promoveu um acordo entre Armênia e Azerbaijão, onde se criou uma rota que permite que Azerbaijão se comunique com uma região que etnicamente azerge dentro da Armênia. Tá? E de uma maneira muito, vamos dizer assim, criativa, foi dado o nome de Corredor Trump. Tá? Então, esse
mérito que o Trump diz que ele tem, pelo qual ele deveria ser um candidato ao Prêmio Nobel da Paz. E agora, com esse modelo aqui, nós podemos quantificar antes e depois do risco de conflito. E com isso a gente pode dizer, olha, devido à intervenção de Trump, a situação melhorou e nós não temos mais risco de conflito ou diminuiu tanto. Então, sim, ele merece reconhecimento por essa ação em particular. Aí depois a gente vai estudar a Venezuela e outras coisas, e aí vamos ver como é que fica em geral, né? Mas nesse caso ele teve uma ainda não conclusiva, não vai ser permanente a solução, mas Estados Unidos ganhou acesso a um pedaço de terra onde ele vai poder ter uma influência muito maior na fronteira com o Irã e retirando um pouco de poder da Rússia na região. Então, tem várias coisas que podem ser analisadas quantitativamente a partir dessa construção. Dentro desse projeto, também, em paralelo, nós conseguimos estudar trajetórias presidenciais e entender como a mudança de propriedades coletivas em um sistema, e o sistema em particular era o Congresso Brasileiro, e você olha as condições que levam Dilma e Fernando Collor ao impeachment e que não levam o Lula nem o Fernando Henrique. Então, nós temos um modelo matemático para entender isso daí e sabemos quais são os dados necessários para entender esse problema. Eu falei só de Collor, Lula, Fernando Henrique e Dilma, e não coloquei Bolsonaro porque, por algum motivo, se parou de colher dados durante o governo Bolsonaro, então eu não tinha acesso aos dados, porque sem reverência que o governo tinha em relação a colher dados importantes para o país. Então, por algum motivo parou. Outra coisa que nós fizemos também, que nós estamos escrevendo agora, com dados da Corte de Apelações dos Estados Unidos, nós conseguimos medir uma componente política nos juízes, e nós vimos que de 1945 a 1980 tem um certo nível, numericamente, você pode dar um número, um certo nível de politização muito baixo dos juízes. A partir de Reagan, 1980, começa a aumentar e depois meio que satura. E nós estamos colhendo dados agora, mais para as últimas décadas. E então é muito interessante você poder dizer, olha, o mundo ficou mais polarizado e isso é refletido no comportamento dos juízes, que são indicados por um presidente democrata ou republicano. Nós, dentro desse modelo de propriedades coletivas, nós podemos dizer se na polarização política de um país, as pessoas não, eu não sei nada de pessoas, eu falo só de máquinas. Se as máquinas se odeiam porque elas discordam, ou se elas discordam porque elas se odeiam. Qual que vem primeiro? Interessante que você tem uma noção de condições que levam a que uma ocorra primeiro ou outra ocorra primeiro. Então, você entende muito das técnicas de comportamento nas campanhas que levam a criar uma animosidade afetiva e depois entrar em questões ideológicas, né? Então, isso aí é uma ferramenta interessante. E o último ponto que nós temos trabalhado nesse programa são modelos de redes neurais onde você coloca condições para aparecer discriminação. Então, isso é interessante. E se alguém aqui trabalha com discriminação, eu gostaria de ouvir depois, porque nós temos a teoria, mas não temos os dados. Porque os dados óbvios seriam, se eu passasse um questionário aqui e perguntasse para vocês, você discrimina? Com que intensidade você discrimina? De 1 a 10, ninguém tem esses dados, ninguém responde a isso. Então, é muito difícil, dentro da teoria que nós temos, eu estou procurando ainda, não tenho achado, dados para comparar com a teoria. Então, nós temos uma teoria à procura de dados, como se fosse uma peça de Pirandello, né? Nós estamos planejando, eu não sei para quando, porque o mundo, a vontade de fazer coisas aumenta, mas as coisas
vão devagar. Mudanças climáticas, onde agora os agentes não são só modelos físicos que incluam hidrodinâmica, termodinâmica, ciência atmosférica, mas também a parte política, ideológica de decisão. Então, fazer um sistema que inclua não só a parte física, mas a parte das decisões políticas dos diferentes países, os diferentes. Tá? Então, isso é um projeto que ainda nós estamos pensando, mas ainda não começamos, estamos procurando parceiros. E outro é começar a analisar as interações multiagentes e complexas na questão de crime organizado, pelo menos aqui na América Latina, em colaboração com a Universidade de Rosário, onde o Luiz recentemente recebeu um honoris causa, e com isso ele agora precisa trabalhar com eles. Então, nós estamos desenvolvendo essa parceria. Aqui, então, quem está trabalhando nisso? Nós temos, obviamente, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, o Instituto de Física, tem várias pessoas associadas a isso, o Instituto de Estudos Avançados, o Instituto de Relações Internacionais, o IME, Instituto de Matemática, Estatística e Computação, e mudou de nome, mas não mudou de sigla, tá? O Inova USP e tem apoio da FAPESP. É isso. Obrigado. Eu gostaria de abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Fábio. Parabéns, achei fascinante o trabalho, muito bom. Você poderia falar um pouco sobre que dados você coletou para treinar os agentes para se comportarem como os países? Nós temos várias pessoas coletando de maneira diferente, mas um scrapping de tudo que o Ministério de Relações Exteriores da Armênia falou. Então, tudo que saiu nas notícias, relatos de vítimas, um monte de... Tem vídeos, tem um monte, juntados por pessoas de vários países. Tá? Então, estamos nisso. Muito bom, bastante interessante. Las webs de Azerbaiyán, de Rusia, de Armenia en particular. Todos los contenidos en esas webs sobre estos temas los hemos conectado. Y tenemos alguna información más confidencial obtenida por gente que se ocupó de investigar lo que ocurría y tomó testimonios. Entonces estamos todavía coleccionando, pero estamos mezclando información de origen pública con información más confidencial, esperando tener una base de datos muy única, muy excepcional. Boa tarde. Cláudia Passador, da FEA. Eu queria saber se tem alguma curadoria de dados e como é a seleção dessas bases de dados, se tem alguma curadoria científica. Curadoria... Para compor as informações e os bancos de dados, alguns chats que usam inteligência artificial, não só com redes neurais, alguns têm curadoria de dados para buscar fontes apenas de base científica e outros não. Tem alguns que pegam bases de dados, mas não necessariamente podem usar informações que venham além da ciência. Por exemplo, de revistas que não sejam científicas. Não, quase nada científico. São manifestações do Ministério de Relações Exteriores, do presidente, jornais, relatos de vítimas. Então, a curadoria é feita pelos especialistas que estão coletando. Então, tem na Califórnia, tem gente coletando, em Londres, na Itália, tem aqui no Brasil. Então, tem pessoas que estudam esse tema e estão dizendo, olha, isso aqui é relevante, essa fonte de informação é relevante, então a gente vai lá e tenta baixar isso daí. Mas não tem, do ponto de vista científico, não tem no sentido que
não é um problema científico sendo estudado, né? É um problema que tem manifestações dos agentes, e a gente quer usar essas manifestações para treinar uma máquina para que fale com o sotaque desse agente. Entendi, obrigada. Pero es importante porque en la propuesta del profesor Caticha, a él no le importa que la información sea verdadera o sea falsa. A él no le importa si el presidente Aliyev cubre los hechos y niega que haya bombardeado, porque él quiere entender bien qué piensa Aliyev. Entonces, que lo que diga es cierto o es falso no es un tema que el modelo se preocupe. Él quiere saber bien qué piensa cada uno y la lógica de cada actor, no importa si sea verdadera o falsa, va a permitir entender las posiciones que va a tomar. Por eso es un modelo que no pretende decir qué es verdad y qué es mentira, sino identificar la lógica de cada actor y entendiendo esa lógica, cómo va a interactuar con los demás actores en ciertas cuestiones. Tem uma frase que eu sempre uso com os estudantes. Eu pergunto, é verdade ou é mentira que o presidente do Azerbaijão disse que os armênios são cachorros ou animais que merecem ser mortos? Então você fala, bom, é verdade ou é mentira? Aí você pode dizer, é verdade que o presidente disse isso? É verdade. É verdade que os armênios são animais que merecem? Não. Então, na mesma frase tem um ponto de vista verdadeiro e um ponto de vista de falso. E vai ser, para cada máquina, isso vai ser verdadeiro ou falso. Mas vai ser uma instância de uma expressão manifestada pelos agentes. Tá? Boa tarde a todos e todas. Sou o professor Ricardo Arsencio, professor titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Antes de mais nada, queria agradecer imensamente o Dr. Luiz Moreno Campo por prestar o seu nome a essa importante cátedra. Para nós, professores da Universidade de São Paulo, é uma honra, é um orgulho ter o senhor assinando essa cátedra por todo o seu feito, não só na Argentina, mas em escala global, do ponto de vista dos direitos humanos. Então, para nós é um orgulho imenso tê-lo aqui, como nessa cátedra dentro da Universidade de São Paulo. Isso colocado, eu só queria, primeiro, parabenizar pelo projeto, pela ousadia do projeto, trazer um pouco de evidência diante dessa cortina de fumaça que nós temos nos deparado na atualidade dos genocídios. Queria parabenizar por essa iniciativa. Nós estamos vivendo uma fase bastante nebulosa, com muitas verdades que se sobrepõem, e quando você traz uma possibilidade de base de evidência científica, isso é bastante importante, notadamente isso em ser encabeçado pela Universidade de São Paulo, que é uma universidade de classe mundial. A minha questão é um pouco casado com aquilo que a doutora Cláudia Passador colocou. Nós estamos vivendo uma fase da ocidentalização das informações, né? Há uma hegemonia na produção de informações, principalmente numa visão mais ocidentalizada. E a gente tem olhado para, principalmente dentro do sul global, outras verdades, outras fontes de informação, mas que acabam ficando subjacentes diante de um modelo absolutamente hegemônico do imperialismo norte-americano. Então, eu fico bastante preocupado na medida que a gente vai coletar informações que a gente sabe que já tem um viés, principalmente do Ocidente, na produção dessas informações. Então, aquilo que a gente traz do Oriente ainda é pouco explorado. Aquilo que a gente produz de informação dentro do sul global ainda é bastante incipiente ante aquilo que é produzido principalmente pela mídia ocidental. Então, queria escutar, né, eu sei que nós estamos falando de uma metodologia robusta, quantitativa, mas se ela é sensível a essa bipolaridade que há, e principalmente dessa hegemonia do Ocidente. ¿Quieres?
Não, quando nós treinamos uma máquina para falar com sotaque de Azerbaijão, porque a gente entrou no sítio da Presidência da República, do Ministério de Relações Exteriores do Azerbaijão, e eles têm páginas em inglês, tá? Tá difícil conseguir pós-docs e estudantes de graduação que saibam falar azerbaijânês, azerbi. Então, mas a gente pega direto da fonte deles. Então, não é uma informação com viés de outra pessoa que escolheu, foi lá e fez um cherry picking, né, específico de certas informações para apresentar. É tudo o que eles estão dizendo. E da Armênia também, tudo o que eles estão dizendo. Então, eu espero que isso reflita o que eles pensam. Porque eu quero treinar uma máquina que tenha... a máquina não é inteligente, mas ela vai, dentro de tudo que foi dito, ela vai conseguir compor uma resposta que vai ter um sotaque daquela informação. Mas a gente está tendo esse cuidado. Nós não pegamos informação para treinar a máquina de Azerbaijão nos Estados Unidos. Não, isso vai ser informação que os Estados Unidos... usada para treinar a máquina dos Estados Unidos. Tá? Comentar. Yo siento que el sur global no propone una teoría global. Y eso creo que es lo que el proyecto puede empezar a hacer. El sur se queja de la hegemonía del norte, pero no propone alternativas. Está empezando. Sudáfrica lideró el caso de Gaza en la Corte de Justicia Internacional. México siguió. Entonces, hay una especie, algunas acciones de cambio, pero no hay una academia que permita hacer una visión global de eso. Y hace falta. Yo terminé en Harvard porque en el año 2019 hicimos un estudio. Yo estaba en la Kennedy School, no en la Law School. Yo estaba en la Kennedy School porque quería entender cómo pensaban las políticas. Y hubo una planificación estratégica a 10 años, ¿no? Son muy inteligentes, así que definieron muy bien el nicho de la Kennedy School. Dijeron, el nicho de la Kennedy School es cómo utilizar la inteligencia artificial para el propósito común. Yo dije, excelente. Ahora, el propósito común no se puede definir en Silicon Valley. Vamos a definir un propósito común del mundo. Incluyamos los problemas de India, de Brasil. Y ahí hubo dos respuestas. La buena gente me dijo, Luis, no podemos hacer eso porque no sé nada de India, no sé nada de Brasil. Yo puedo hablar de Estados Unidos, pero no puedo hablar de Brasil porque no sé nada. Los core me dijeron, Luis, entendé. Harvard University es una universidad americana. Nos ocupamos de los problemas de América. Los demás se copian. Entonces, justamente eso en materia de seguridad es así. Y por eso creo que el sur tiene que hacer una teoría, pero no una teoría antiimperialista, no una teoría defensiva, sino una teoría comprensiva que incluya los intereses de Estados Unidos, rusos y chinos, y que los integre. Y eso creo, por eso me parece que esta propuesta de Néstor es muy ambiciosa, no solamente en términos de método, sino en términos de objetivos, porque apunta a eso. Tengamos una visión del mundo global, como somos parte de la humanidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Boa tarde, professor Milton Grupo, presidente da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Agradeço muito pela exposição dos professores, mas eu fiquei com uma dúvida. Eu sou biólogo, e quando a gente fala em... É claro que a gente não pode aplicar a mesma coisa para humanos, né? A gente tem o caráter social, que é muito importante. Mas quando a gente pensa... Eu vou pegar o caso do genocídio, né? Quando a gente fala em genocídio, a gente está falando, segundo a ONU, em destruição de um povo, de uma religião, de um grupo étnico específico de algum lugar, né? Pelo que eu estou entendendo, esse projeto ele é muito mais voltado para a percepção dos atores políticos sobre se existe ou não, nesse exemplo de genocídio, se existiu essa percepção dos atores políticos do que o genocídio em si. Eu estou correto ou não? Não, dale vos. Dale.
Lo que ocurre con el genocidio es que es la especie del tratado internacional más completo, porque lo define que es un genocidio, y exige que los estados no solamente no cometan genocidio en sus territorios, es uno de los pocos tratados internacionales que obliga a que cada estado prevenga el genocidio en otro país. Por eso Sudáfrica presentó el caso de genocidio en Gaza, cumpliendo esta obligación, ¿cierto? Ahora, el caso de Sudáfrica es muy excepcional. En Nagorno-Karabaj, que es un genocidio contra armenios, lo que hace Estados Unidos y Europa es de negar la existencia. No hablan de genocidio, no es que lo niegan, no hablan, ignorarlo, porque tienen intereses geopolíticos que prevalecen. Europa quiere sancionar a Rusia y entonces quiere usar la energía de Azerbaiyán para eliminar la energía rusa. Y Estados Unidos tiene intereses también geopolíticos distintos. Es todo paradójico porque Azerbaiyán vende energía rusa, básicamente. Entonces, toda esa información queremos ponerla junta. No es solamente la parte legal, no es solamente la parte de los hechos, sino cómo los factores geopolíticos influyen en la conducta de los actores que previenen o no el genocidio, que evitan o no el genocidio. En el fondo, el objetivo final es que no se cometan genocidios contra la gente. Y para saber cómo enfrentar ese problema, estamos estudiando todas las variables al mismo tiempo. Esta es lo que nos permite la teoría de Pedro Catiche, entender no solamente las partes legales y los que deberían ser los estados, sino la geopolítica y las hipocresías de la geopolítica y los intereses diferentes y los roles de los diferentes actores. Israel, por ejemplo, le vende armas a Azerbaiyán, por eso Azerbaiyán le gana la guerra a Armenia. Y Israel lo hace porque de esa forma Azerbaiyán es socio contra Irán, que es el enemigo. Entonces, todos esos factores es muy complicado que un profesor los ponga en la misma mesa. Necesitamos algo tan complejo como la teoría de la física moderna para poder empezar a poner los elementos y ver cómo funcionan entre sí. Tem uma coisa mais simples, não sei se você quer responder imediatamente e depois eu falo. Não, a minha pergunta, então, isso não vai responder a questão, não é? Não, A análise não vai responder a questão, no final das contas, não é? na realidade, nós queremos fazer um tipo de indicativo. Isso. Porque genocídio interessante, que eu não sabia isso, eu aprendi agora recentemente. Não precisa morrer ninguém. Mas genocídio é criar uma situação que pode levar a que morra. Tá? Então, uma das coisas que o Luiz teve uma ideia que eu achei tão simples, e é uma pena que ninguém tenha feito antes, e nós estamos fazendo, é entender... Cada vez que um país diz, aqui tem um genocídio, tem uma obrigação de evitar o genocídio. Muito bem. O que leva um país a declarar que está ocorrendo um genocídio? Então, tem diferentes países que têm diferentes estratégias. A estratégia, o mecanismo de declarar que está ocorrendo um genocídio, ou que tem perigo de genocídio, é esperar que morra um monte de gente. Na Austrália, por exemplo, é assim. Então, você espera, um juiz declara que sim, houve um genocídio em outra parte do mundo, aí a Austrália... Então, os diferentes países têm mecanismos diferentes que não evitam o genocídio. Nós estamos querendo fazer da maneira mais simples que eu posso explicar, é um tipo de um indicador de risco, um termômetro. Nós estamos para cruzar uma fronteira dentro daquele mapa que tinha aqui, nós estamos indo na direção de atravessar uma fronteira onde o risco é muito maior. Então, nesse sentido, não cabe a nós declarar. Nós podemos alertar os diferentes atores que, respondendo perguntas dessa maneira, nós estamos indo naquela direção. Eu não sei se você... Si entiendo la pregunta es ¿cómo definimos genocidio? Esa es la pregunta. Se o conceito de genocídio, pelo que eu vi, depende dos atores políticos que estão nesse sistema, quer dizer que sim? No, justamente, tomamos... El genocidio ha sido definido por un tratado internacional que está firmado
por 153 estados del mundo. Con lo cual, me parece que hay suficiente consenso para decir, bueno, esta es la definición de genocidio operativa. Esta es la definición de genocidio. Si se cumple o no se cumple ese tratado es una cosa distinta, pero lo que es un genocidio no lo intentamos redefinir nosotros. Tomamos lo que está definido por un tratado internacional que tiene mucha aceptación. Mas ele pode ser negado, como, sei lá, o Holodomor, por exemplo, na Ucrânia, não? Repetir, por favor. Eu posso negar um genocídio. Por exemplo, ocorreu, por várias fontes históricas, na Ucrânia, um genocídio, que é o Holodomor. Ele é negado até hoje por vários países. Como que isso, por exemplo, poderia ser enfrentado com este sistema que está sendo criado por vocês? Acho que eu gostaria de falar um pouquinho. Tá? O objetivo não é necessariamente dirimir dúvidas dos livros de história, dizer isto aqui foi ou não foi. Na Armênia ocorreu um genocídio no século XX que durante muito tempo foi negado e é negado até hoje em vários lugares. Não se trata disso. Se trata de entender quais são os fatores que levam a genocídio, se quiser, né, mortes em larga escala de uma determinada população subjugada, de entender os fatores, de conseguir prever o risco de genocídio. Isso é o que o Nestor estava dizendo, né, que quando você olha os tribunais podem declarar, na medida em que morreu muita gente, houve um genocídio, mas não podem dizer, neste lugar está para ocorrer um genocídio, se não houver uma prevenção, nós teremos uma catástrofe humanitária. Aqui a diferença é você ter elementos que te permitam, né, não apenas medir temperatura, mas medir trocas de calor. Eu entendi, professor, mas se a gente tivesse um instrumento desse na Ucrânia, no século XX, em 1930, mesmo assim, isso teria acontecido. Você entende? É isso que estou falando. Essa parte do mesmo assim isso teria acontecido, né, é uma segunda parte que envolve a inovação, que não basta nós sermos capazes de estudar um assunto, de fazer previsões sobre esse assunto, mas nós precisamos gerar impacto. Isso significa construir instituições que sejam capazes de utilizar essa informação para agir. Então, teria acontecido em 1930, porque a gente não tinha nenhuma instituição capaz de prevenir. Mas, naquele momento, a gente sequer era capaz de dizer, vai acontecer. Então, são coisas muito distintas, né? E são etapas de um programa. Então, está totalmente fora da nossa alçada. Prevenir alguma coisa. Não, a gente pode modelar. Eu entendo, professor, indicar lógico. Não. Aí? Mas quando um assunto desse é trazido à comissão de pesquisa, à pró-reitoria de pesquisa nessa reunião, que é um assunto tão vasto, espinhento, cáustico, né? É inevitável que as pessoas falem, e as pessoas vão falar e vão colocar as opiniões dela como isso deve funcionar. Não, isso sim, entendeu? mas você tem que ver a nossa falando. limitação. Né? No, pero va más que eso, porque uno puede estudiar históricamente los genocidios, y si uno estudia en 1915 el genocidio contra los armenios, lo que está públicamente documentado es cómo los estados ignoraron. El canciller alemán dio una instrucción expresa a los embajadores alemanes de que no hablen de genocidio en Turquía, porque el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano era aliado alemán. Entonces, hay variables que influyen históricamente para que las cosas pasen o no pasen. Y creemos que si podemos entender esas variables y aplicarlas, estamos aplicando un caso muy concreto y muy nuevo, como es Nagorno-Karabaj, vamos a entender mejor justamente cómo el orden global se integra combinando sistemas, tratados internacionales con intereses geopolíticos
intereses militares y una gama de intereses, y que depende de cómo interactúen, van a ser las consecuencias. Y me parece que Néstor va a tener la capacidad de modelar esos posibles escenarios y empezar y que nos permita discutir de una forma más compleja. No solamente saber, yo quiero definir que esto fue un genocidio. Mire, es más complejo que eso. No importa que usted lo defina o no lo defina. Que entendamos los factores que históricamente y en cada caso influyen para que esas cosas ocurran. No queremos que ocurran genocidios. Entonces, aprendamos a aprender. Obrigado. Eu acho que a gente precisa avançar. Muito obrigado. ¿Puedo hacer una pregunta? Luiz. A mí me gustaba tomar esta oportunidad para preguntarles a ustedes cómo ustedes creen que deberíamos difundir este proyecto y buscar sociedades dentro de la USP o en el mundo. Yo cuando intento hablar con mis colegas americanos que son abogados o gente de relaciones internacionales, no puedo entender primero lo que Néstor, yo tampoco. Entendemos bien lo que Néstor propone. El método es muy difícil de comprender para la gente que no es física y tiene otros paradigmas. Entonces, me parece que tenemos que definir una hoja de ruta de cómo hacemos para que este proyecto cobre vuelo, tanto dentro de USP, que sea un proyecto abrazado por la USP y que tengamos muchos componentes, con mucha gente con intereses variados, y cómo hacemos para exportarlo en el mundo, porque necesitamos masa crítica, tenemos que tener en 5 años que haya 100 universidades trabajando en este proyecto. Entonces, para eso, no me hace falta que ustedes me respondan ahora, pero sería bueno, si alguno tiene una idea. A mí me parece que yo estoy tratando de convencer a Néstor y a Pablo que tenemos que ir por los físicos, porque los físicos entienden. Pablo a mí me gustó mucho cuando tuvimos una reunión con físicos y Néstor mostró sus ecuaciones, que yo nunca lo dejo mostrarlas a la gente normal. Néstor mostró sus ecuaciones y hubo un debate muy interesante. Y a mí me hizo bien porque vi que los físicos, Néstor convencía a todo el mundo de que estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces, los físicos por lo menos entienden y pueden traernos una legitimidad al proyecto importante. Y además, Einstein proponía algo parecido en 1930. En 1930, Einstein proponía que el modelo de organización en sistemas, naciones soberanas, generaba guerras como sistema. Entonces, me da la impresión de que si nos apoyáramos en gente de ciencia dura y en particular físicos, eso va a ser una beta que en el mundo abrace este proyecto y luego lo expandamos a los grupos más difíciles que van a ser los más expertos. Cuanto más expertos son los grupos, más resistencia tienen a cambiar el método. Entonces, si alguien tiene ideas sobre este concepto, cómo expandir esto dentro de USP y afuera de USP, a mí personalmente me parece muy importante entender cómo amplificamos el esfuerzo. Muchas gracias por la atención que nos dieron. Quem quiser responder ao convite, o e-mail da Pró-Reitoria pode ser um canal de comunicação. Eu queria agradecer muito toda a colaboração e a amizade do Luiz Moreno Ocampo. Como o Ricardo disse, é um enorme privilégio para nós termos o Luiz aqui na universidade. Queria lembrar que ele veio especialmente para estar conosco hoje, de Buenos Aires, onde estão sendo comemorados os 40 anos do processo do Juicio de las Juntas, no qual ele atuou como procurador adjunto. Então, Luiz, muitíssimo obrigado. E para a comunidade da universidade, o Luiz vai deixar de ser titular da cátedra Ernei Plessman de Camargo, mas ele continuará trabalhando conosco. Bueno, una cosa más. Para mí es un orgullo estar acá, porque a mí me invitaron muy buenas universidades a trabajar, pero no encontraba gente abierta. Yo acá llegué y no solamente estaba la proratoría con gente muy diversa, estaba el profesor Pedro Dalari, que él creó un Instituto de Relaciones Internacionales con esa visión. Él no tenía física atrás, él tenía su cabeza atrás, y él vio que hacía falta integrar los temas de poder, de economía y de ley, y armó un instituto para eso. Y justamente
la primera actividad que hicimos acá fue un curso con el profesor Alari que hacíamos casos de estudio. No teníamos una teoría para ofrecer, teníamos para mostrar los problemas, cómo se mezcla la ley, el poder y la geopolítica. Y justo a ese curso vino Néstor todo el año. Néstor fue alumno de ese curso, porque quería entender. Y yo le agradezco a Néstor el esfuerzo que hizo de entendernos a nosotros. Y yo intento, con mucho fracaso, intento hacer un esfuerzo similar para entender lo que él dice. Me cuesta mucho, pero voy por el 1%. Entiendo el 1% de lo que dice. Pero entonces para mí fue un orgullo estar acá. Y yo les digo que ustedes tienen, no sé si ustedes se dan cuenta de eso, tienen una capacidad de interdisciplina que yo no conocía. Muchas gracias por aceptarme acá.